Fala aí, meu povo, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é sistema respiratório. E já vou começar largando uma pancada em cima de vocês. Vocês precisam saber diferenciar respiração celular de respiração pulmonar. Respiração celular a gente utiliza para quê? Produção de energia. Lembra das aulas anteriores? A gente divide ela em três etapas: glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. A ideia é o quê? Produção de ATP. Respiração pulmonar, ela serve para a gente fazer a captação de oxigênio e liberação de gás carbônico. E hoje a gente vai falar da respiração pulmonar. Então, o sistema respiratório, ele é constituído basicamente do trato respiratório superior, tá? E do trato respiratório inferior. A ideia é que ocorra, através desse sistema, a troca de gases entre o ar, né, que a gente vai captar o oxigênio, como eu falei anteriormente, e o sangue, que é onde a gente vai devolver o gás carbônico. Em dado momento, a gente lá na frente, nós vamos fazer uma interação entre o sistema respiratório e o sistema cardiovascular, mas isso não compete agora. A ideia é que vocês saibam identificar os componentes do sistema respiratório. Tá? Então a gente tem a cavidade nasal, a faringe, a epiglote, que é super importante, porque a epiglote ela impede que quando você se alimente, alimentos entrem no seu sistema respiratório. Porque, né, você come, engoliu, o alimento desce pelo esôfago e vai pelo estômago. Então, toda vez que você engole alguma coisa, a epiglote se fecha. Com isso, ela garante que nada, nenhum alimento venha parar no seu sistema respiratório. Nós temos a laringe, né, que está aqui, a traqueia, que é esse tubo, e aí, ao final da traqueia, ocorre uma ramificação para cada um dos pulmões, e essa ramificação, né, cada ramificação dessa aqui, são os brônquios. Os brônquios vão se ramificar e dar origem aos bronquíolos. E muito importante é o seguinte: na ponta dos bronquíolos, nós temos bolsas de ar, chamadas alvéolos pulmonares. É a nível dos alvéolos pulmonares que ocorre a troca gasosa. A gente tem os nossos dois pulmões aqui, certo? E revestindo o pulmão, a gente tem um tecido chamado pleura. A galera sempre esquece da pleura. Tá? A pleura está ali revestindo o seu pulmão. Embaixo do pulmão, nós vamos encontrar uma musculatura denominada diafragma. A gente vai falar com mais calma dela daqui a pouco. Vamos dar uma esmiuçada nas principais estruturas, né, do nosso sistema respiratório. Então, nós temos, né, a cavidade nasal, e o importante é a gente saber o seguinte: existem algumas estruturas que são muito importantes para respiração. Principalmente vocês vão entender o porquê que se respira pelo... Você sempre escuta falar, respira pelo nariz, não respira pela boca. Né? Quando você inspira, né, quando você puxa o ar pela cavidade nasal, lá nós temos as células sensoriais, que são importantes para fazer a detecção de odores, os pelos, né, que vai proteger contra a entrada de poeira. Então, aquelas partículas de poeira, elas ficam retidas nos pelos, então a gente não deve ficar cortando o pelo do nariz. Claro, se o pelo der uma saidinha, né, aquele pelo para fora também é feião. Então, você apara o pelo, mas eu conheço gente que corta os pelos todinho. Eles são muito importantes para poder proteger contra a entrada de poeira. Então, você não deve cortar os seus pelos do nariz. Nós temos também as células produtoras de muco, que são responsáveis por umidificar as vias respiratórias, e muito importante também, elas fazem a retenção de partículas e bactérias. Galera, olha só, retenção de micro-organismos que estão no ar. Então, as células produtoras de muco, né, esse muco, ele age como um filtro que vai reter micro-organismo. Olha o quanto isso é importante. A cavidade nasal, ela também é altamente vascularizada. Você tem muitos vasos sanguíneos ali. E esses vasos, eles garantem que esse ar seja aquecido antes de ir para o seu pulmão. Vamos falar um pouquinho da laringe. Né? Na laringe, o que é importante destacar para a gente? A presença da epiglote,
que eu já falei, né? Que ela que vai impedir que o alimento caia na sua via respiratória e com isso você engasgue. E como que ela faz isso? Sempre que você vai fazer a deglutição, né? Sempre que você vai engolir, ela se fecha, tá? Ela se fecha, tá vendo aqui? Olha aqui embaixo aqui, ó, a epiglote, ó. Tá vendo aqui esse desenho aqui, ó? Quando você engole, ela se fecha. Então, com isso, o alimento ele não cai no sistema respiratório. Ele vai descer pelo esôfago e vai para o estômago. É na laringe que também nós encontramos as pregas vocais, né? Essa coisa feia aqui, né? A gente chama de cordas vocais também. E elas que vão produzir som quando o ar passa. Aqui a gente pode destacar a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Então, ó, a gente tem a laringe aqui em cima, que a gente já falou dela, né? Aqui, ó, a gente tem esse tubão, né? Que é a traqueia. E aí a traqueia vai se dividir nos brônquios. E depois esses brônquios se ramificam no que a gente chama de bronquíolos. Vale ressaltar que traqueia, brônquios e bronquíolos, não, melhor falar que eles possuem, né, as células produtoras de muco, elas se localizam nessas três estruturas. E com isso, ela garante que partículas e também micro-organismos, né, como bactérias, eles fiquem retidos ali naquele muco. Lembra que eu falei que funciona como filtro? E uma coisa que a gente vai encontrar também é que as células que revestem essas estruturas, elas revestem internamente, elas são ciliadas. Então, por exemplo, uma bactéria, uma partícula fica presa aqui e esses cílios eles estão em constante movimento e vão levar esse muco lá para a garganta para você poder expelir aquele muco contaminado. Lá na pontinha dos bronquíolos, nós encontramos os alvéolos pulmonares. E eles que são responsáveis pela troca gasosa, que vocês também podem verificar na literatura sendo chamada de hematose. Então, hematose e trocas gasosas, sinônimos. E é exatamente nos alvéolos pulmonares que vai ocorrer o intercâmbio de gases, né? Oxigênio e CO2. A galera lembra muito de oxigênio e sempre esquece do CO2. Então, quando a gente inspira, a gente cata, né? Cata feião, né? Mas cata é legal, eu gosto. A gente cata oxigênio e libera o gás carbônico. E aqui, ó, se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que os alvéolos, ó, eles são altamente vascularizados também, tá vendo? E é essa vascularização, essa rede de capilares e vênulas que permite a difusão dos gases. Tenho para vocês aqui uma imagenzinha do pulmão e vale lembrar que o pulmão ele é revestido por um tecido chamado pleura. Né? Pleura é muito importante. E abaixo dos pulmões a gente vai encontrar o diafragma. E como que ocorre esse movimento de inspiração e expiração? Como que ocorre a renovação do ar, né? Então, o que acontece? A gente chama esse processo de ventilação pulmonar. E o movimento respiratório, ele conta com a inspiração, que é quando entra ar nos pulmões, e a expiração, que é a saída de ar. Então, quando você puxa o ar, a gente diz que você está inspirando. Quando você expulsa o ar, a gente diz que você está expirando. E esse movimento, inspiração e expiração, ele vai depender da ação do diafragma e dos músculos intercostais. Então vamos dar uma olhadinha nesse esquema aqui, olha o da esquerda. Quando você inspira, né, quando você puxa o ar, o que acontece? O seu pulmão se expande. Né? Ele aumenta o volume. Conforme ele aumenta o volume, o que vai acontecer com o seu diafragma? Ele é empurrado para baixo. Então, durante a inspiração, o diafragma desce e o músculo intercostal, né, que você chama usualmente de costela, sobe. Faz um movimento aí, dá uma inspirada bem profunda. Você consegue sentir o seu intercostal subindo. Então, durante a inspiração, o diafragma desce, porque ele é empurrado pelos pulmões para baixo, e o intercostal sobe. Já durante o movimento de expiração, ocorre o contrário. O diafragma
sobe, né? Ele volta, ele vai subir e a sua costela ela vai descer. Então é diferente da inspiração. E é muito bom que vocês tenham isso em mente. Então, inspiração, diafragma desce, costela sobe. Durante a expiração, diafragma sobe e a costela desce. Por que, que o diafragma sobe? Porque você está colocando o ar para fora, o volume do seu pulmão diminuiu. E vale ressaltar que é graças à diminuição do volume, né, da nossa caixa torácica que esse ar ele é forçado a sair dos pulmões. E aí a gente vai e coloca esse ar para fora. Então, muito importante você sempre inspirar pelo nariz para poder obter todos os benefícios que nós falamos, né? Quando o ar entra pela cavidade nasal. E você pode expirar tranquilamente pela boca. Dúvidas, me chamem, tranquilo?